bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca, né? E esse mês, nessa série, a gente está estudando sobre os amigos de Jó. 4 formas de ver um problema. Amém? Semana passada a gente falou, né, um pouco uma introdução a respeito de Jó e falamos do primeiro dos seus 4 amigos, né? São 4. Na verdade, no texto a gente sempre vê falando de 3. Eu coloquei um quarto aqui por minha conta, né? Porque são 4 pessoas que falam com Jó, então, mas se você for direto nas escrituras e for no detalhe das escrituras, tá lá que Jó tinha 3 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar. No final do livro aparece um quarto, que é Eliú, e aí eu empacotei tudo em 4 amigos de Jó para a gente poder estudar. Mas o mais importante é entender que a gente está falando de 4 formas de ver um problema. De novo, semana passada a gente falou de Elifaz, que foi o primeiro, né? Mas ainda tem mais 3 amigos para a gente estudar. Hoje a gente vai falar de Bildade. Semana que vem a gente fala então de Zofar e termina com a fala de Eliú. Amém? Então, falando de Bildade, né, as escrituras apontam Bildade como o Suitá. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque ele é chamado de Suíta. Na verdade, não existia nenhuma cidade com esse nome, ou pelo menos não é atribuído a Bildade o codinome de Suíta por conta de alguma cidade onde ele nasceu ou aonde ele morava. Ele é chamado de Bildade o Suíta porque ele era um descendente de Sua, que foi um filho que Abraão teve com Quetura. E isso a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 25, o versículo 2. Então, capítulo 25, a gente vê que Abraão casou com Quetura, teve outros filhos. Dentre esses outros filhos tinha um chamado Sua, que teve seus próprios filhos, sua descendência, né? E Bildade, então, é um descendente aí, de Abraão com Quetura. Então não pode chamar ele de israelita, porque não veio da linhagem de Israel, mas de certa forma ele é sim um descendente de Abraão e amigo de Jó. Interessante é que, da mesma forma como a gente vê com Elifaz, Bildade também tem 3 discursos no livro, né? Como aconteceu com Elifaz. Bildade também fala 3 vezes. E essas 3 vezes, elas estão registradas aí em 3 capítulos do livro de Jó. O primeiro discurso acontece no capítulo 8 do livro de Jó. Depois a gente vê um segundo discurso no capítulo 18. E o final da fala de Bildade está lá no capítulo 25, que é um capítulo, inclusive, bem pequenininho, né? Relembrando um pouco a estrutura do livro de Jó, funciona, né, da seguinte forma. Um dos amigos fala, Jó rebate a fala dele, depois vai para outro amigo, Jó rebate a fala desse outro amigo, vai para outro, e assim é como o livro acontece. Então, essa é a estrutura. Então, a gente não estudou as falas de Jó, porque não era o nosso objetivo. O objetivo aqui é entender o ponto de vista desses amigos, como que eles encararam o problema de Jó, porque em muitos casos a gente pode estar repetindo essas ações. E o objetivo desse estudo é servir de alerta, para que a gente não venha a agir como esses amigos agiram. Porque no final das contas, Deus falou para Jó, olha, eles não falaram nada certo a meu respeito, e a gente não pode cair no mesmo erro.
Então, falamos já de Elifaz, falando agora de Bildade e começando com o primeiro discurso que está lá no capítulo 8, né? Diferente de Elifaz, Bildade já não é nada sensível. Ele já não tem aquele cuidado de levar em consideração o sofrimento de Jó. Aconteceu principalmente na primeira fala de Elifaz. Ele começa primeiro elogiando Jó, querendo mostrar um pouquinho que Jó tinha um histórico muito positivo, que não estava encarando o seu problema do jeito certo. É como Elifaz apresenta o seu ponto de vista diante daquela situação. No caso aqui de Bildade, não tem sensibilidade, não tem delicadeza nenhuma, ele já chega falando, né, já chega pesando o ponto de vista dele, e é assim que ele abre a sua fala, né? Na sequência a gente vê que ele faz pouco caso das palavras de Jó. Jó já vinha conversando, já colocou a sua situação, rebateu o ponto de vista de Elifaz, e aí quando Bildade entra para falar, faz pouco caso daquilo que Jó estava expressando. É engraçado, porque é muito comum, às vezes, as pessoas contarem uma situação, narrarem uma dificuldade, e o ouvinte, quando passa a falar, faz pouco caso, diz que não é para tanto, tá, né, demais, não é desse jeito todo. É um pouco do que acontece aqui com Bildade, né? Bildade faz pouco caso das palavras de Jó e, consequentemente, faz pouco caso da situação dele. Então, um alerta, né? Se você está ouvindo, preste atenção, e se você vai falar, mesmo não concordando com o ponto de vista do outro, é importante ser respeitoso a ponto de levar em consideração a opinião, o ponto de vista e o sentimento. Bildade não foi respeitoso, ele fez pouco caso, né, e já chega destruindo qualquer possibilidade de ser mais, né, de ter mais empatia, de se colocar na situação de Jó e entender a dificuldade, por mais que ele tivesse um ponto de vista diferente de Jó. Mas faltou bastante empatia, faltou bastante sensibilidade. O terceiro aspecto desse primeiro discurso é que Bildade supõe que os filhos de Jó mereceram morrer. Gente, isto é um completo absurdo quando a gente analisa essa fala. A sensação que dá é que Bildade quase quer dizer o seguinte: bem feito que os teus filhos morreram, mereceram ter morrido. Gente, Jó tinha perdido todos os seus filhos, os 10, de uma vez só. Era um pai que estava de luto, era um pai que estava sofrendo a perda dos seus filhos. Não sei se você já perdeu alguém muito próximo, um pai, mãe, um irmão, um filho, mas você sabe a dor que é, né? Você sabe como é difícil, a saudade que dá. E Bildade chega e fala assim: teus filhos mereceram morrer, né? Eles morreram, de repente estavam merecendo, né? Já pensou você falar isso para alguém que está sofrendo, que perdeu os filhos, que está doente, chegar e falar assim: eles mereceram morrer mesmo? Parece absurdo. Tem gente que faz isso. Talvez não fale na cara, como Bildade fez, mas fala mesmo, pensa e expõe esse ponto de vista, que é muito indelicado, que é muito desrespeitoso, e que nós, como servos de Deus, jamais deveríamos reproduzir uma coisa como essa. Então, é triste ver uma pessoa que se põe como sábia diante de uma situação do outro, expõe um sentimento tão desprezível como esse de achar que o Jó, que tinha perdido seus filhos, eles mereceram o fim que tiveram. É muito ruim. Por mais que pudesse até ser verdade, é claro que não necessariamente era verdade, mas independente de ser ou não, a gente tem que ter
muito controle com as nossas palavras, porque magoa, fere e pode abrir feridas que são muito difíceis de curar. Então não seja agente desse tipo de coisa jamais, em nome de Jesus. A quarta parte desse primeiro discurso é que o argumento de Bildade é totalmente baseado na tradição. Então, todo o ponto de vista de Bildade é um ponto de vista tradicional. O que isso quer dizer? Que ele olha para as gerações passadas e carrega o aprendizado das gerações passadas para explicar a situação que Jó estava vivendo naquele momento. De certa forma, não é motivo para desprezar alguém que argumenta em cima de uma tradição, em cima de um aprendizado passado de geração para geração. Não está errado. A questão aqui é que a tradição, ela impõe o tipo de crença que a gente tem e orienta bastante as convicções e os valores que a gente defende. Se essas convicções, se esses valores são equivocados, aí a gente tem um grande problema. E no caso de Bildade, eram tradições equivocadas, que não explicavam exatamente a situação na qual Jó se encontrava. Então, Bildade olha para esse ponto de vista, acha que está certo, mas a gente percebe que não está nada certo jamais, de forma alguma. Né? E para fechar esse primeiro discurso, o último ponto que a gente vê é que Bildade insinua que Jó era hipócrita, né? Que Jó era um homem hipócrita que não estava realmente mostrando quem ele realmente era, tinha uma máscara aí por trás e agora a máscara caiu. Né? Essa forma que Bildade começa a sua fala, esses são os pontos principais do seu discurso, mostra que ele é um homem insensível, mostra que ele é um homem que não está nem aí, não mede as suas palavras, fala aquilo que realmente pensa, sem avaliar as consequências, e a gente vê também que Bildade se apoia em crenças, em tradições que estão equivocadas, mas ele defende aquilo como certo, e o hipócrita naquela história toda era Jó. Esse foi o primeiro discurso. Na sequência, Jó rebate essas palavras, ele coloca exatamente o seu ponto de vista, a história continua, né, as falas vão seguindo, e na sequência a gente tem então o segundo discurso de Bildade, que está lá no capítulo 18. Né? Então, nesse momento, a gente vê Bildade continuando com o seu pouco caso acerca das palavras de Jó. Então, aqui ele dá uma boa esnobada em tudo aquilo que Jó vinha falando. Né? Então, é o mesmo tom desrespeitoso, é um tom provocador, mas do jeito errado, porque se é um provocador para causar uma reflexão positiva, uma reflexão que vai ajudar, que vai trazer algum benefício, ok, mas é que ele se põe como um provocador que quer diminuir o outro, que quer colocar o outro no seu devido lugar, de acordo com o seu próprio ponto de vista. Então a gente vê de novo ele esnobando, ele fazendo pouco caso das palavras de Jó. Na sequência, Bildade insinua que Jó tem um ponto de vista a respeito dos seus amigos, considerando que os seus amigos são desprovidos de inteligência. Né? Esta é uma conclusão que Bildade chegou, porque Jó, todas as vezes que os amigos falaram, Jó rebateu, colocando o seu ponto de vista, discordando, na verdade, daquilo que os amigos estavam apresentando.
E aí a gente vê o quê? Um Bildade ofendido. Um Bildade achando que Jó tinha a obrigação de concordar com ele, concordar com os amigos. E Jó não estava concordando. Então Bildade fica aí ofendido e diz que Jó, que até pouco tempo atrás ele chamou de hipócrita, além de hipócrita, trata seus amigos como se eles não fossem pessoas sábias, pessoas inteligentes. O que não é verdade. A posição de Jó era defender o ponto de vista dele, entendendo que os seus amigos não tinham razão em tudo aquilo que eles estavam falando, né? Na sequência desse discurso, a gente vê que Bildade sugere que Jó é um cara exagerado no jeito que ele fala, no jeito que ele expõe os seus pontos de vista. Então você vê que a posição agora de Bildade é voltar a atacar Jó no seu discurso, na sua fala, dizendo que ele é um cara exagerado, que o sofrimento não é tanto assim, que Jó está trazendo para si uma condição muito maior do que aquilo que é a realidade. Então, mais uma crítica que a gente vê Bildade fazendo contra Jó, né? Na sequência desse discurso, Bildade ele apresenta um quadro muito sombrio a respeito do destino dos ímpios. É um discurso bastante pessimista, e a ideia de Bildade é que a situação de Jó tende a piorar. Na verdade, o que ele queria passar de mensagem para Jó é essa: Jó, você está reclamando que está ruim? Não está ruim. Ruim vai ficar agora, porque vai piorar, né? Então imagina, né, uma pessoa que está doente, que perdeu tudo, família, os bens, está aí naquela situação, chega alguém e fala assim, você está achando que está ruim? Ruim vai ficar agora, porque vai piorar. Não ajuda, não traz nenhum benefício. E às vezes a gente pode cair num erro desse, de medir o problema do outro por uma determinada régua, achar que o problema é pequenininho demais, e ao invés de trazer uma palavra de consolo, a gente pinta um quadro sombrio, pessimista, dizendo, vai piorar, agora você vai ficar mais doente, você vai sofrer mais, né? É igual uma pessoa que está orando pela cura de uma enfermidade, né, pedindo para que Deus curasse, e aí chega você e fala assim, mas essa doença aí não tem jeito não, cara. Todo mundo que teve morreu, todo mundo perdeu, todo mundo ficou mal, teve sequelas, foi terrível, né? A pessoa que está buscando a oração, que está buscando o milagre, a cura, vai receber uma palavra dessa como, né? Uma palavra para colocar mais para baixo ainda. Então, cuidado, a gente tem que ter fé, né? A gente não pode ser, digamos assim, ingênuo, né? Mas é do caráter cristão a gente ser otimista. Porque Deus pode fazer coisas boas, com certeza. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas a gente continua crendo. A gente continua confiando. E esse otimismo espiritual tem que ser uma característica nossa. A gente tem que desejar o melhor, sabendo que Deus está sempre no controle de tudo e Ele tem uma vontade para todas as coisas. Amém? Continuando nesse discurso, a gente vê aqui no último ponto que ele argumenta que a situação do ímpio, no caso Jó, né, tende a piorar. Então, um pouco conectado com a questão anterior, né? Então, Jó, não vai ficar nada bom, só vai piorar. Conforme-se, espere por isso, porque é o que restou para você, né? Então imagina, Jó naquela situação, ouvindo uma palavra dessa, tinha todos os motivos para ficar mais deprimido, para ficar mais arrasado, para ficar mais sem esperança. É interessante porque Jó não aceita aquelas palavras. Eu acho isso uma característica de Jó incrível, porque ele ouve os amigos falando esses absurdos,
mas ele não toma posse daquela palavra, né, daqueles absurdos. Ele vai lá e diz exatamente que não é nada daquilo, que não concorda com aquilo. E a gente precisa ser assim. Se você está recebendo uma palavra que no teu coração você entende que é contra tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, ou aquilo que Ele tem falado a teu respeito, não assuma para você esta palavra. Mas além de não assumir esta palavra, não fale para o teu próximo uma palavra que a gente sabe que não viria da parte de Deus. É o que acontece o tempo todo aqui com Bildade, aconteceu também com Elifaz, falando palavras que de verdade não são palavras vindas da parte de Deus. E para terminar esses discursos, o terceiro discurso, ele é curtinho, né, comparado com os demais, está lá no capítulo 25 do livro de Jó, né? E o primeiro ponto desse discurso é Bildade defendendo a ideia de que ninguém é justo diante de Deus. Então, a conversa dele para Jó é a seguinte: Jó, ninguém é justo diante de Deus. Todo mundo tem seus pecados, todo mundo tem seus crimes. Você não está isento desse tipo de coisa. De certa forma, não deixa de ser uma verdade, né? A gente tem falhas, não somos perfeitos, a gente comete pecados, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos justifica. Quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus libera sobre nós o perdão. Agora, se nós não pecamos, a gente não precisa carregar nenhum peso de pecado que a gente não cometeu. E se a gente olhar exatamente para esse ponto, Jó não cometeu nenhum pecado. Então Jó ele tinha a sua consciência tranquila para olhar para aquela situação e falar assim: olha, eu não sou perfeito, mas com certeza este pecado eu não cometi, né? A segunda parte do discurso é que Bildade ele argumenta que nenhum ser humano é puro diante de Deus. Nenhum ser humano é puro diante de Deus, né? Tudo isso para quê? Para chegar à conclusão de que Jó é só mais um que está sofrendo, que cada um tem o seu sofrimento e Jó deveria se conformar com o dele, porque na prática Jó deve ter cometido alguma coisa que não quer falar, então tá aí a consequência disso, né? Na sequência, ele acredita que as estrelas não são puras diante de Deus. Então você vê um Bildade atribuindo defeito à criação de Deus, né? É como se Deus tivesse feito uma coisa, mas não é tão perfeitinha, tem suas falhas, tem os seus próprios erros em todo lugar, né? E a gente sabe que a natureza ela é perfeita. Deus criou a natureza com perfeição. E por mais que a gente até queira encontrar defeito, como é o caso de Bildade, né, aquilo que Deus faz é bom, né? E a gente precisa cuidar, porque é perigoso quando a gente começa a extrapolar as coisas para contextos que estão distantes da nossa realidade, ou quando a gente passa a falar coisas que a gente não tem certeza, não tem convicção, como se a gente não tivesse mais o que fazer, fala o que dá na telha. E cuidado, no caso aqui de Bildade, falou o que veio à cabeça e falou errado, né? Então não fale sem refletir, sem ponderar, porque sem refletir, sem ponderar, a gente está fazendo exatamente como Bildade. E o último ponto da fala dele é que Bildade expressa que o homem é como uma larva ou como um verme, né? Então, no ponto de vista de Bildade, o ser humano é desprezível, né? O ser humano é inferior, o ser humano não tem valor. E, gente, isso não é verdade. Se tem uma das coisas que a gente pode confirmar, que a gente pode ter toda a convicção, é que o ser humano, você, eu, as nossas famílias, os nossos amigos, qualquer indivíduo
aqui dentre os 8 bilhões que existe nesse planeta, né? Cada um de nós tem o seu valor diante de Deus. Deus não nos trata como larvas, Deus não nos trata como vermes, Deus nos trata individualmente, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo as nossas fraquezas e sempre estando de braços abertos quando a gente clama por Ele, né? Então, um equívoco enorme de Bildade, de diminuir a importância do ser humano, porque para Deus, cada um de nós somos importantes. Amém? Para terminar, tem aqui alguns pontos que servem de alerta de quando nós estamos agindo como Bildade, né? Então, agimos como esse cidadão quando nós acreditamos que a gente tem as respostas baseadas nas crenças, nas tradições, nos valores que a gente recebeu de gerações passadas. É lá que a gente acha que tem a resposta e, na verdade, não tem resposta lá, né? Se tem um lugar que a gente vai encontrar resposta, é em Deus, é no Senhor, é na sua palavra. As tradições, elas são boas se elas tiverem valores espirituais. Se elas tiverem valores carnais, não tem nada que aproveite aí. Então, cuidado, não se baseie, não construa um ponto de vista carnal, né, totalmente pautado naquilo que você recebeu do teu avô, do teu bisavô. Pode ser bom se for um valor espiritual, com certeza. Agora, se for um valor da carne, não tem nada de bom, não tem nada de útil aí, né? O que mais, né? A gente age como Bildade quando a gente critica duramente a opinião do próximo, né? Então, se alguém dá uma opinião, você vai lá e, né, metralha essa opinião, né, rechaça, fala que não tem nada a ver, que tá tudo errado e é só a tua opinião que tá certo. Você está agindo com Bildade. Então, cuidado. Respeita a opinião do próximo, né? Valoriza essa opinião, mesmo você discordando dela. Porque é no conjunto das opiniões que a gente constrói um raciocínio, que a gente toma uma decisão, que a gente aprende, ou pelo menos consegue distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, tá? E se eu paro de respeitar as opiniões dos outros e passo a agir como Bildade, eu estou semeando, né? Então eu passo também a ser desrespeitado, porque a gente trata e é tratado em função de coisas como essa. Então cuidado, porque as opiniões elas têm valor, a gente acreditando nelas ou não, não é de bom tom a gente agir como Bildade agir. E para terminar, né, nós agimos como Bildade quando insinuamos que a situação tende a piorar, né? Não seja fatalista, tá? É claro que tem coisas que pioram, né? É inevitável, tem coisas que não dá para reverter, mas ser fatalista também não ajuda. Eu acho que você ser gentil, ser otimista, não estou dizendo que você tem que ser ingênuo, que você tem que ficar fantasiando, saindo da realidade, não é isso, né? Eu estou dizendo para que você não se apoie no fatalismo, porque não acrescenta nada. O que as pessoas querem, o que elas realmente precisam é de uma palavra de apoio, de uma palavra de compaixão. E isso nas escrituras tem aos montes. Então a gente tem que colocar essas verdades nas vidas das pessoas, porque Deus é fiel com a sua palavra. Amém? Terminamos por aqui. Então falamos de mais esse amigo de Jó. Semana que vem a gente vai falar do terceiro, né, que é Zofar. Que Deus te abençoe. Se você puder, medite mais nessas palavras. A gente tem muita coisa para aprender e tem muita coisa que a gente não precisa fazer em função disso que esses amigos de Jó fizeram. Então não faça como eles, em nome de Jesus. Que
Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.